Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre perspectiva cônica com um ponto de fuga, ok? A perspectiva cônica com um ponto de fuga é a perspectiva que mais se parece com a representação do nosso olho humano, entendendo que nós temos uma visão cônica, né, que é de 28 graus, e aí então tudo que estiver fora desse cone visual a gente não vai ver com nitidez. Só o que estiver dentro desse cone, por isso que ele é chamado de perspectiva cônica. Então, entendendo que se a gente estiver viajando numa estrada, onde a estrada seja uma estrada muito reta, nós vamos ter a sensação de que os lados da estrada se convergem para um ponto que a gente vai chamar de ponto de fuga. Esse ponto é o ponto onde duas retas paralelas sempre vão convergir. Entendendo que o que define o ponto de fuga é a linha do horizonte. A linha do horizonte é o ponto, é a linha onde o ponto de fuga vai estar instalado. E quem define o ponto de fuga é a altura do observador. Entendendo que se o observador estiver em pé aqui na estrada, ele vai ver a perspectiva dessa estrada dessa maneira. Se ele, por um acaso, se sentar na estrada, ele vai conseguir ver a estrada muito mais aberta. Então, ele vai ter uma visão do horizonte muito mais próxima do que se ele estiver em pé. E se ele estiver em cima de um edifício, de alguma coisa, ele vai ver a linha do horizonte muito mais distante ainda. Então, o que vai definir a posição da linha do horizonte vai ser a altura do observador, ok? Para que a gente possa entender melhor essa representação, nós vamos trabalhar então com algumas informações que são básicas para a nossa compreensão do desenho. Nós vamos ter um plano aqui que a gente vai chamar de plano do quadro, e nós vamos ter um outro plano aqui que a gente vai chamar de plano de terra. Esses dois planos, eles vão definir então uma representação tridimensional através do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, ok? Para isso, nós precisamos então de quê? De um observador para que ele possa então enxergar o objeto que vai ser demonstrado, ok? Então, vamos colocar aqui um observador, ok? E aqui, então, nós precisamos de definir o quê? A altura do observador. Então, a altura do observador vai determinar o quê? Vai determinar a linha do horizonte. Então, se eu tenho o observador dessa altura, eu venho e vou marcar a minha linha do horizonte aqui no plano do quadro, ok? Então, nós temos agora que a altura do observador é a mesma altura do plano de terra até a linha do horizonte, quer dizer, do chão até a altura do olho do observador. Entendendo, então, que nós precisamos do objeto para que o observador possa ver isso aí, né? Então, nós vamos desenhar aqui um objeto, uma reta R, ok? Ela está no espaço, definido por um ponto A e por um ponto B, ok? O observador tem que fazer o quê? O observador vai, então, lançar um raio visual no ponto A e vai lançar um raio visual no ponto B. Quando o observador lança o raio visual no ponto A, ele vai furar o plano do quadro aqui. Então, eu vou ter aqui a projeção do ponto A em perspectiva. E quando o observador lança o raio visual no ponto B, eu vou ter a representação do ponto B aqui. Então, nós vamos ter aí a representação da reta R em perspectiva formada pelo ponto A e pelo ponto B. Então, isso é o que o observador vê e não o objeto em si. Essa representação vai ser sempre marcada aqui, nesse plano, ok? No plano do quadro. Imaginando, então, que a gente vai fazer uma perspectiva, imagine fazer a perspectiva do edifício, ter que desenhar o observador, desenhar o objeto aqui atrás para achar a representação
dele aqui nesse plano, né? Porque nós estamos pegando um objeto tridimensional, no caso que é só uma reta, né? Mas se tivesse um volume, a gente teria um elemento tridimensional rebatido em um plano que é bidimensional. Então, como é que a gente faz isso? Vamos imaginar que nós vamos olhar primeiro esse desenho visto de cima para baixo. Se eu vou ver esse desenho visto de cima para baixo, a primeira coisa que eu vou ver vai ser o observador. Então, a gente vem aqui e desenha aqui o observador, ok? Esse aqui vai ser o observador. Olhando o plano do quadro de cima, nós vamos ter essa linha, ok? Então, eu vou desenhar, se ela é um plano vertical e eu estou vendo ela de cima para baixo, eu vou vê-la como se fosse uma reta. Então, essa aqui é uma reta, que seria plano do quadro, eu estou vendo como reta, então eu vou ver como linha, né? Então, essa linha vai ser chamada linha do quadro, ok? Então, já temos aqui o observador, temos aqui o plano do quadro que se tornou linha do quadro, e agora nós precisamos desenhar o quê? O objeto. Então, vamos desenhar aqui o objeto, a reta AB. Certo? Temos aqui a reta R, que é representada pelos pontos AB. Sem problema nenhum agora. Até aí, tudo bem. Vimos, então, esse objeto, que é o observador, a linha, o plano do quadro e o objeto em si. Beleza. Mas, a gente não vai representar a perspectiva, não é aqui? Então, para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de ver essa representação de frente, o que o observador efetivamente vai ver. Então, o observador, quando ele está aqui, ele vê o quê? Ele vai ver a linha do horizonte, que vai ser representada aqui, né? Linha do horizonte, e vai ver também a linha de terra. O que é a linha de terra? Eu não tenho aqui o plano horizontal, que é o plano de terra. Olhando ele de frente, a gente vai ver como uma linha. Então, nós temos aqui a linha de terra. Ok, basicamente isso. O que a gente sabe? Que aqui a gente vai ver a representação da perspectiva. Então, ela vai ser mostrada aqui. Nesse primeiro elemento, o observador vai fazer o quê? Vai lançar os raios visuais. Quando o observador vem e lança o raio visual no ponto A e lança o raio visual no ponto B, eu tenho aqui onde a reta fura o plano do quadro, então ele vai furar o plano do quadro aqui, e o raio visual do observador aqui, quando ele fura o plano do quadro no ponto B, que ele vai furar o plano do quadro no ponto B aqui, ok? Então, até aí, tudo bem. Mas, como é que eu faço para fazer perspectiva? Eu preciso de um elemento importante que a gente está deixando para trás, que é o quê? Que é o ponto de fuga. Toda vez que a gente for determinar um ponto de fuga, nós vamos imaginar o seguinte: o observador vai lançar um raio visual paralelo à reta. Então, se eu tenho essa reta AB aqui, o observador vem e lança um raio visual paralelo à reta. Onde interceptar a linha do quadro, nós vamos ter aqui o quê? O ponto de fuga, certo? Esse ponto de fuga, ele está aqui representado na linha do quadro, mas na verdade nós sabemos que o ponto de fuga está onde? Na linha do horizonte. Então o que eu faço? Eu vou descer essa reta, essa linha de chamada, ela vem verticalmente aqui, ela não é inclinada, e eu vou determinar então aqui o que? O meu ponto de fuga. Ok, eu já tenho a direção da minha reta, né? Porque a reta não vai convergir para o ponto de fuga. Então, eu sei que essa reta R, ela vai vir para cá. Mas, eu preciso de algumas informações. Ah, mas eu sei que o meu ponto A é só descer essa linha de chamada aqui, e meu ponto B é só descer essa linha de chamada aqui. Porque eu sei que esse vai ser o tamanho da minha perspectiva. Mas e aí? Eu não tenho reta, como é que eu defino esses pontos? Para isso, então, eu vou ter que fazer o seguinte: nós vamos ter que prolongar a reta R até que ela fure a linha do quadro, ok? Ou ela encontre com a linha de terra. Quando ela furar aqui, eu vou chamar esse ponto de ponto C.
Todo ponto que estiver na linha do quadro vai estar aqui embaixo na linha de terra. Então, eu sei que meu ponto C está aqui. Se eu tenho o ponto C que pertence à reta R e eu tenho a direção da reta, o que se faz? Só ligar o ponto C, que eu já tenho, com a fuga. E aí eu determino o quê? Eu determino aqui a reta R. E aí vocês podem perguntar, mas e o ponto A e B? Agora eu consigo definir o ponto A e B. Se o ponto A vai estar nesse alinhamento sobre a reta, então ele tem que estar nessa interseção. Se o ponto B vai estar nesse alinhamento e nessa reta, então ele vai estar nessa interseção aí. Então, nós conseguimos definir o ponto A, o ponto B e o ponto C. Mas vocês podem me perguntar, e se eu prolongar essa reta, já que a reta é infinita, eu posso prolongar essa reta? Posso. Posso determinar aqui um ponto D? Posso. Eu quero colocar esse D lá embaixo. Como é que eu faço? Eu vou subir ele só um pouquinho. Desculpe, mas é porque ele ficou atrás mais atrás do observador. Ele não dá certo. Desculpe. Então, vamos colocar o ponto D aqui. Então, o que é que eu faço? O observador vem, lança um raio visual no ponto D até interceptar a linha do quadro, né? Até interceptar aqui. Então, quando ele intercepta nesse local, eu vou ter aqui o meu ponto D, né? E aí, nós vamos descer o ponto D até onde? Aí eu não sei. Mas se eu prolonguei a reta D, eu posso prolongar a projeção dela em perspectiva até interceptar esse ponto aqui, que é a interseção da linha de chamada com a reta. E aí eu tenho, então, a minha reta em perspectiva, ABCD, ok? Uma coisa importante que vale a pena vocês entenderem é que quando o objeto está atrás do plano do quadro, quando ele é representado em perspectiva, ele vai estar menor do que o objeto real. Imaginem, se o objeto é esse, quando ele vem aqui, olha como o A aqui é muito menor. Vou fazer de novo, ó. Ele está aqui, quando ele vem aqui, ele é menor. Então, tudo que estiver atrás do plano do quadro vai ser representado em perspectiva menor do que o objeto. O ponto CD é aqui, não é? Bem pequenininho. Olha lá como ele cresceu. Então, tudo que estiver à frente da linha do quadro, ele vai ser representado ampliado, tá bom? E o que está na linha do quadro, ele é representado da mesma maneira. Não tem alteração nenhuma, ok? Então, aí a gente consegue ver a perspectiva